30.214-7. Olá, aqui é Mônica Vilela Grayle da Rádio ONU em português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook. Mancha Verde, futebol e samba! Acompanhe nossa programação todas as segundas a partir das 8 da noite. Não fique fora dessa! Mancha Verde, futebol e samba! Só Mancha Verde até morrer, as vezes eu vou cantar. Palmeiras! ZYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Chegou a hora! Trianon. Começa agora o melhor pré-jogo do rádio esportivo do Brasil. O aquecimento Trianon entra em campo para debater tudo da paixão nacional. O futebol. Fique ligado a partir de agora, aqui na mais paulista das rádios. Alô, amigo, muito boa tarde, chegamos com o nosso aquecimento aqui na nossa Rádio Trianon, também para a nossa Rádio da Lilian FM 87,5 ali para toda a Zona Leste de São Paulo, para a nossa Rádio Universal 810 kHz em Santos, toda a galera de Santos conectada conosco, e também pela nossa querida web Rádio Prêmio Esportes, www.rdpremioesportes.com. Muito prazer, sou Sidney Botelho e a partir de agora vou falar muito de futebol com você, com toda essa equipe comandada pelo Danilo Almeida. Mesa de som hoje, Neilton Neres, a coordenação técnica de Sérgio de Souza, a direção geral está de Ricardo Gomes, zagueirão da seleção brasileira, isso mesmo, vamos juntos. 4 horas, 1 minuto em São Paulo. O aquecimento do Trianon pega fogo, é dessa forma. Já tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, estamos na penúltima, 37ª rodada do Campeonato Nacional e hoje você vai curtir um jogão de bola. Jogo importante para o São Paulo, jogo importante para o Coritiba. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. Muitos jogos nessa 37ª rodada do Campeonato Nacional. Quem vai trazer as emoções dessa grande partida é o nosso narrador. Já quero um destaque desse lindo jogo que nós vamos ter daqui a pouquinho às 17 horas em Curitiba. Alô, amigo, seja bem-vindo, que honra falar com você. O nosso narrador de hoje para Curitiba e São Paulo, Alex Ferreira, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Sidney, boa tarde aos amigos da Rádio Trianon AM 740. Hoje dia de muita emoção para o Curitiba. Afinal, o Curitiba lutando contra a zona do rebaixamento, risco contra o rebaixamento, porque o Sport nessa rodada bagunçou toda a tabela lá na parte de baixo. É esperado muita gente lá no estádio do Curitiba, um clima muito tenso, porque sabemos que se o Curitiba perder, o risco para o rebaixamento é muito grande. Já pelo lado do tricolor paulista, pelo lado do São Paulo, uma vitória pode garantir aí o time na Sul-Americana e quem sabe uma combinação de resultados pode trazer o tricolor do Morumbi
de volta à Libertadores, mas em uma chance muito remota. Muito bem, Alex Ferreira já com a garganta preparada para narrar São Paulo e Curitiba, Curitiba e São Paulo. Ele daqui a pouquinho está preparando as reportagens, nós temos o Victor Albegaria também, estará nas reportagens dessa grande partida e os nossos comentaristas já estão a postos também para falarem muito sobre isso. Eu quero saber primeiro de Cleiton Santos. Alô amigo Cleiton Santos, o que esperar de Curitiba e São Paulo? São Paulo ainda briga por Libertadores, Cleiton. Pois é, Sidney, boa tarde, a quem acompanha pela Rádio Trianon e também por todas as nossas afiliadas. Curitiba e São Paulo, uma grande partida, bem destacada pelo Alex, um jogo tenso por parte do Curitiba, principalmente por um dos jogos da penúltima rodada, Ponte Preta e Vitória, que vão se pegar com chance de rebaixamento, inclusive para Ponte Preta. Então, vale esse destaque, o Curitiba de olho nesse jogo, também fazendo acompanhamento da rodada. E o São Paulo, pensando numa remotíssima chance de Libertadores, mas querendo pelo menos a Sul-Americana, que não deixa de ser um consolo para o torcedor do São Paulo, né? Afinal de contas, um ano desastroso do São Paulo, desse ano de 2017, ele tenta pelo menos um consolo, uma consolação pelo menos indo para a Copa Sul-Americana. Honestamente, para mim, não merecia nem um pouco, viu, Sidney Botelho? Muito bem, para Edeilson Silva, mandando aqui um grande job para nós, o Wilson Bardini também direto de Limeira, falando vai Palmeiras. O nosso comentarista, ele é Duca Reis, que honra novamente os nossos comentaristas barbados, mais modernos, deu uma penteada no cabelo também. Alô, amigo, seja bem-vindo, Duca. Boa tarde, Sidney, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Trianon. Minha expectativa para o jogo dessa tarde entre Curitiba e São Paulo é a molecada do tricolor. Sem Hernanes e Lucas Prato, o São Paulo vai apostar na garotada comandada por Brenner. Brenner, destaque da Seleção Brasileira Sub-17 e artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17 com 28 gols em 11 jogos. Brenner pode ser o futuro do tricolor. Para Humberto Panizola Neto, também Eliane Campos, o DJ, o Júnior, o Fázio, o grande garota Marluce Moraes, todo mundo conectado aqui, o Ítalo Natali também. Hoje, quero saber um destaque de Curitiba e São Paulo, daqui a pouquinho você vai ter outros jogos, além dessa grande partida, tudo começou ontem com o Fluminense perdendo em casa para a equipe do Sport por 2-1, um jogo muito interessante. Daqui a pouquinho também às 17 horas nós temos Corinthians e Atlético Mineiro, jogo das faixas, a entrega do troféu, nós vamos falar muito desse Corinthians e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Vasco da Gama no Mineirão, jogo também às 17 horas, Grêmio e Atlético Goianiense na Arena do Grêmio, Ponte Preta e Vitória, jogo lá de baixo, a macaca que foi vice-campeã paulista, pode ficar na Série B, podemos ter clássico campineiro também, Avaí, Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, jogo que lembra aquele golaço do Neymar também, naquele jogo histórico de 5-4, é o jogo às 19 horas, domingo ainda às 19 horas, Bahia e Chapecoense, Palmeiras e Botafogo, amanhã, transmissão ao vivo, narração de Danilo Almeida, competente Danilo Almeida, grande abraço pra você, o nosso comandante, trazendo o destaque do Curitiba, ele que está de verde, está com a camisa da Chapecoense. Chapecoense, vamos pagar o que vocês devem aí também, viu? Faz um ano do acidente, vocês ficaram lá, todo mundo ajudou vocês e as famílias. Ouvi uma entrevista da esposa do Kleber Santana essa semana, até agora não pagaram nada, cadê os seguros também pagando para aquelas famílias? Nem enterro vocês pagaram, o velório, tudo isso, vamos ficar de olho, viu, Chapecoense? Nós aqui do aquecimento não vamos perder nenhum detalhe contra vocês, mas só que a Chapecoense fica de lado, nós vamos falar do Curitiba, destaque dele, alô amigo, Victor Albergaria, seja bem-vindo. Tudo bem, Sidney, boa tarde para você, boa tarde para todos ligados aqui na Rede da Emoção, Trianon, Universal, Dalila e a Prêmio Esportes. Pois é, o Curitiba convocado essa semana pelo técnico Marcelo Oliveira, indicando um clima de final no Couto Pereira hoje. Não tem o lateral Léo e também o atacante Kleber, estão suspensos pelo terceiro cartão. O destaque mesmo é a luta contra o rebaixamento. Precisa, sem depender de outros resultados, da vitória. E se vencer ainda por mais de 3 gols o time do São Paulo hoje, Sidney, ultrapassa o time do São Paulo na classificação. Há ainda esse detalhe, o São Paulo que ainda luta pela Sul-Americana, como vocês já haviam dito,
também por uma provável ida à Libertadores da América, torcendo muito por Grêmio e por Flamengo. O Coritiba também luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. É importante a gente destacar que caso o Grêmio conquiste a Libertadores e o Flamengo conquiste a Copa Sul-Americana, apenas o 16º colocado no Brasileirão não conquista uma vaga para alguma competição internacional. Então a vitória de hoje também é importante para o Coritiba. O time que vem de uma derrota por 3-0 acachapante contra o Atlético Mineiro tem de volta o artilheiro da equipe na temporada, Henrique Almeida, que também é o vice-artilheiro do Coritiba na história dos pontos corridos no Brasileiro. Fica atrás apenas do Keirson, que hoje estará no banco pelo Coritiba. O Henrique tem 19 gols e o Keirson tem 25. O Coritiba também pode escapar do rebaixamento em caso de empate, mas aí depende de uma combinação de resultados. Se Vitória e Ponte empatarem o seu jogo e o Avaí não vencer o Atlético Paranaense no estádio da Ressacada. Então o Coritiba faz hoje uma final, um clima de guerra praticamente para o Coritiba escapar de vez do rebaixamento nesse campeonato de 2017. Sidney. 4h08 para Ronaldo Oliveira, aqui acompanhando a nossa transmissão, também no nosso Face Live. Muito obrigado, estou conectado com vocês, todo mundo aqui presente, fazendo essa grande companhia. Obrigado a todos, obrigado a vocês que estão aqui acompanhando a nossa transmissão. Quero um destaque do São Paulo bem rápido, Victor Albergaria. Pois é, o São Paulo que hoje manda a campo um time bem diferente do que vinha sendo escalado. Não terá Prato, não terá Hernanes e não terá o volante Petros também. Devem ir a campo o atacante Brenner, o volante Araruna e o também atacante Shailon. São Paulo que briga por uma vaga na Sul-Americana e terá como destaques 4 garotos vindos diretamente do CT de Cotia, do CT Laudo Natel. O volante Lisieiro, de 19 anos, o meio de campo Gabriel, de 18, o também meia Igor Gomes, de 18, e o atacante Bissoli, 19 anos. E lógico, Brenner, como vocês já tinham dito, o artilheiro do campeonato Sub-17 Paulista, o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17, Brenner, que hoje volta a jogar depois de 3 meses e 20 dias pela primeira vez como titular na equipe do São Paulo. Muito bem, 4h09, esse é o aquecimento Trianon, através do nosso 740 kHz, também 810 pela nossa Rádio Universal, 87,5, a nossa Rádio da Lila FM, toda a Zona Leste conectada com a gente, e também o mundo pela nossa Rádio Prêmio Esportes. Gabriel Finamori, São Paulino, um grande abraço para você, Rita Baldini Pereira, Henrique Moura Santos Lopes, Marcos Pereira da Silva, gritando aqui, Dali Botelho, Henderson Prado, todo mundo conectado, Vanderlei Rosa, Marcelo de Souza Lima, Marcelo Cassim, grande abraço garoto, Rogério Nunes Toledo, feliz aniversário, seu aniversário foi esses dias, o grande Tom, ali na freguesia, Everton Neckel, grande abraço para você, Zé Gonçalves, e é dessa forma, 4h10, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o aquecimento que ele é intenso até as 4h45. Vamos lá! Trianon AM. Notícias no Brasil e no mundo, colocando você no foco dos fatos. Trianon AM. São Paulo, a gripe da notícia. Meu amigo, está difícil se alimentar na rua, não é verdade? Mas eu tenho a solução para você. Rústico! Isso mesmo! Um novo conceito em massas artesanais, molhos caseiros. Tudo isso pertinho de você, próximo da Avenida Paulista. Rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, loja 2. Rústico, o melhor conceito em massas artesanais. Quem para na Rádio Trianon fica. É a maior audiência cativa do rádio jornalismo de São Paulo. Tradição e qualidade tem endereço, meu amigo. Rua Sapucaia, 527 na Moca, Pizzaria do Ângelo. Trianon, AM 740. Chegou agora na Moca o melhor bar temático de São Paulo, Titular Bar. Isso mesmo, lá você sente o clima do esporte, respira o esporte. Titular Bar, Rua Juventus 125 na Moca. Trianon é rádio paulista a serviço da grande São Paulo. Trianon é só rádio.
Popopets, o seu pet shop. Conheça o pet shop que já é referência em Osasco e região. Popopets, rações, acessórios para o seu amado animalzinho. O Popopets trabalha com os melhores produtos do mercado. Rações, produtos de higiene e muitas novidades. Avenida Padre Vicente Melilo, 596, Umuarama, Osasco. Telefone WhatsApp 11 97711 4827. 11 97711 4827. Siga o Popopets também no Facebook e no Instagram. Popopets, o seu pet em primeiro lugar. O sangue doado é necessário para a realização de cirurgias, transplantes e tratamentos de doenças. Faça um gesto de amor ao próximo. Doe sangue. www.prosangue.sp.gov.br 4h13, plantão esportivo. Alô, amigo Rodney Brocanelli, que honra, destaque do nosso plantão. Pois é, meu primeiro destaque então é sobre a Ferroviária, festa em Araraquara. A Ferroviária é a grande campeã da Copa Paulista 2017. A equipe bateu a Internacional de Limeira do nosso amigo Edmar Ferreira nos pênaltis, 7-6. No tempo normal, empate pelo placar de 2-2. Ah, Inter de Limeira, minha Inter. O Antônio Bahia aqui no nosso live também. Felipe Galo, grande corintiano. Jaime Banda Santana, grande abraço, garotinha. Estela Melo. O Diogo, grande Diogo Cardoso. Marcelo Masco, corintiano. Rafael Oliveira Silva. Mário Eduardo Bueno Ferreira, grande abraço pra você, todo mundo conectado. O corintiano Washington Peter, e é pra você, para o Ivan Freitas também, do Fluminense. É para o corintiano que daqui a pouquinho vai elevar o troféu de campeão brasileiro, uma vitória, uma conquista maravilhosa do Corinthians, que chegou aos seus 71 pontos em 36 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 48 gols prós, 27 gols contras e assim um saldo de 21, aproveitamento de 65,7%. O time do Corinthians, e ele traz o destaque. Quero já saudá-lo. Alô, amigo Lucas Basílio, daqui a pouco Timão na Arena Corinthians com mais de 40 mil loucos ali, o bando de loucos na sua arena, gritando Timão, Timão, Timão. E aí, a festa corintiana. Lucas, boa tarde. Muito boa tarde, grande tarde a você, grande tarde ao ouvinte Trianon. É isso mesmo, daqui a pouquinho a bola rola na Arena Corinthians para a grande festa do título, o heptacampeonato nacional. Corinthians campeão brasileiro de 2017, já com 3 rodadas de antecedência. É verdade que a faixa foi até certo ponto carimbada, né? Na última rodada o Timão acabou derrotado frente ao Flamengo, jogando fora de casa pelo placar de 3-0, mas nada disso estragou a festa. A festa já está muito garantida e comemorada. Como você disse, mais de 40 mil torcedores estarão presentes, estão chegando nesse momento à Arena Corinthians. Às 17 horas a bola rola, e independentemente do resultado, após o apito final, aí sim a entrega do troféu. O goleiro Cássio, capitão da equipe, nomeado pelo técnico Fábio Carilli para essa última rodada, irá fazer, assim como fez no Campeonato Paulista, levantar a taça de campeão, dessa vez de campeão brasileiro. O time do técnico Fábio Carilli, que tem baixas para essa penúltima rodada, né? A programação corintiana é a seguinte: hoje todo mundo presente, aí na última rodada, na 38ª, na semana que vem, diante do Sport em Recife, aí o técnico Fábio Carilli vai utilizar jogadores que não atuaram tanto nesta temporada. Os titulares, os chamados titulares, vão ganhar férias antecipadas e estarão dispensados a partir já desta segunda-feira. Mas eu disse de baixas para o jogo de hoje, eu disse que todos os titulares, os jogadores importantes desta campanha vitoriosa estarão presentes. Temos exceções, né? A primeira é o Romero. O Romero está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele estará presente junto à delegação, fará parte da comemoração no final do jogo, então estará junto aos seus companheiros, dará a volta olímpica, mas não irá entrar em campo. Em seu lugar,
deve jogar o Jadson que perdeu a posição de titular e agora deve voltar ao time titular na vaga do Romero, que está suspenso ao lado do Cleison nessa armação corintiana para o jogo diante do Galo. E a outra baixa pegou todo mundo de surpresa, a negociação se arrastava já há alguns meses e, para infelicidade da torcida corintiana, não terminou com um final feliz. O zagueiro Pablo, jogador importantíssimo nessa campanha, tanto do título nacional quanto também do título estadual do Campeonato Paulista, não veste mais a camisa do Corinthians. As negociações não deram certo, o Pablo, através de seus empresários, pediu um valor muito alto para os padrões corintianos, os valores não foram divulgados, mas estima-se aí que ele gostaria que os representantes do jogador exigiam um dos salários mais altos do elenco corintiano. Como ele não tem nenhum ano de casa, a diretoria corintiana achou por bem não aceitar e se prejudicar financeiramente mais para frente. Então o Pablo já foi dispensado e não estará nem presente na festa. Segundo a diretoria do Corinthians, para preservar o atleta, para que a torcida não pegue no pé, não chamasse de mercenário ou coisas do gênero. Já o Pablo, por sua vez, ficou bastante chateado com essa situação. E fica mesmo, né, Lucas? E sem dúvida nenhuma, vai fazer falta no jogo de hoje. Você tem a escalação da partida ou não? Já saiu a escalação, sim. Por favor, confirma pra nós, jogão de bola, hein? Corinthians e Atlético Mineiro daqui a pouco na Arena Corinthians. Corinthians está escalado e confirmado com Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, que é o substituto de Pablo, e o Guilherme Arana, que também deve fazer a sua despedida, deve ser vendido ao Sevilha da Espanha. Meio campo com Gabriel ao lado de Camacho, Rodriguinho, Cleison e Jadson, na frente Jô, que ainda busca a artilharia máxima do Campeonato Brasileiro. Show de bola, Lucas, grande abraço pra você, bom domingo, fica de olho aí, hein? Forte abraço, ótima jornada a todos. Valeu, Lucas Basílio, Duca Reis, esse Corinthians. Aí aquela coisa, né, você pega o Pablo, deixa ele jogar. A torcida não vai pegar num dia de festa num cara que colaborou demais para o título do Corinthians, fazendo gols, ajudando, fazendo a melhor dupla do campeonato na zaga hoje do Campeonato Brasileiro. É Balbuena e Pablo. Tudo isso foi muito lamentável, né? Desde o início da negociação. E quem é muito prejudicado nisso é o Corinthians, porque hoje que um jogo de festa vai ficar sem o Pablo, o Pedro Henrique vai jogar, é um menino ainda. Eu acho que foi muito mal conduzida essa história, tanto por parte do Corinthians, tanto por conta do empresário Fernando César do Pablo. Eu acho que é uma negociação que deveria ter ficado preso dentro do escritório, não poderia ter vazado para a imprensa. Não sei quem tem razão ou não, mas isso não significa que o Pablo não deveria jogar hoje. Todo mundo erra, Duca, você é honesto, o patrocinador erra, o de forçar o time, por quê? É muito interessante você ter um ídolo como o Pablo ali levantando do lado dos colegas, falta de respeito do próprio Pablo com o próprio torcedor corintiano, Cleiton, que aí você já aproveita para emendar também, decorrente a isso. Eu acredito que quando você defende um time, você quer comemorar, é a mesma coisa que você trabalhou o ano todo na sua empresa, a sua empresa te demite na véspera do Natal ou na véspera da festa de final de ano. Isso acontece muito. Acontece, mas é uma coisa desagradável. E o Pablo foi mais ou menos isso. Ele deixou a equipe às vésperas de uma grande comemoração, Cleiton. E só um detalhe que a gente tem que destacar em relação ao Pablo, ele durante o ano inteiro ele destacou que ele continuaria jogando pelo Corinthians. Isso daí foi destacado. O que foi feito foi um leilão. O empresário do Pablo fez um leilão, ofereceu para São Paulo, ofereceu para várias equipes do futebol brasileiro. Tanto que a informação que eu acabei apurando é que o Flamengo acertou com ele, pelo dobro do salário, pelo dobro que ele ganha no Corinthians. Então, ele ganha pelo dobro. Então, é a informação pelo menos que eu tenho preliminar. E tem informação que ele foi oferecido ao Palmeiras, inclusive os dirigentes do Palmeiras ligaram para o Corinthians para dizer que ele estava sendo oferecido. É a mesma coisa o Lucas Lima. Pode ter acontecido um ato de mais de má fé por parte do empresário mesmo, sabendo de que ele estava em evidência, em destaque. Lembremos, o Pablo não veio em destaque para o Corinthians, ele veio porta dos fundos. Então, veio um empréstimo de um ano, olha lá, o Bordeaux... Vocês são muito bonzinhos como comentaristas. Eu ainda vou um pouquinho mais além. 4h21 aqui no nosso aquecimento, eu vou muito mais além. Aí vai pelo homem. Nós não estamos falando de um carro, nós não estamos falando de um imóvel, nós estamos falando de um ser humano chamado Pablo. Tá bom? E a briga entre Fernando César e os dirigentes do Corinthians, e o maior prejudicado é o Pablo. Quem que manda mais?
A única pessoa que pode mandar mais em você é sua esposa. E o Pablo talvez tenha que ter sido mais incisivo com certo, o Lucas? empresário. Você não é casado, mas tudo bem, né? Você vai aprender isso. O Kina Mercury aqui de Limeira, grande abraço. A Cleide Silva, corintiana. O Marcos Pereira da Silva, na cidade de Pedro II, no Piauí. O Edivaldo Pereira, o Zé Gonçalves aqui. O Fernando Marenov, DJ, grande amigo. O William Cezane, a Lúcia Medeiros, Aparecido Limeira. Todo mundo de Limeira conectado. Muito bem, 4h22. Olha, classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians 71 pontos, Grêmio 61, Palmeiras 60, Santos 59, Cruzeiro 56, Flamengo 53, Botafogo 52, Atlético Mineiro 50, Vasco da Gama 50 pontos, Bahia 49, Atlético Paranaense 48, Chapecoense 48, São Paulo 46, Fluminense 46, Coritiba 43, Sport 42. A zona de rebaixamento dessa forma: 17º Vitória, Ponte Preta 18º, Avaí 19º e Atlético Goianiense já rebaixado. 40, 39 e 39, ou seja, quem ainda disputa não cair, assim são Coritiba, Sport, Vitória, Ponte Preta e Avaí. E eu vou falar do Verdão. O Verdão amanhã joga com transmissão ao vivo da nossa Rádio Trianon, também da nossa Rádio Prêmio Esportes e da nossa Rádio Dalila. Ela vai falar, nossa garota, a voz feminina desse grupo, para Nestor Marangoni, pianista, Cássio Freires, Nilson Batista, o Everton Tomás. Ela chega com o charme da camisa palmeirense. Ela não está vestida com a camisa do Palmeiras, mas ela está com o coração alviverde para falar para o ouvinte da Rádio Trianon, Rádio Dalila, Rádio Universal e também Rádio Prêmio Esportes. Alô, amiga Mariana Pereira, boa tarde para você, o destaque do Verdão. Olá, Sidney, boa tarde para você. Realmente não literalmente com a camisa, né, do verde do Palmeiras, sempre com a camisa do futebol, mas a gente fala com muito carinho do Verdão. Bora lá. O Palmeiras, que vem de derrota pro Avaí, a gente já sabe, por 2-1 fora de casa, como você disse, é o terceiro colocado no Brasileirão com 60 pontos, enfrenta amanhã o Botafogo, sétimo colocado com 52 pontos, e o Botafogo que quer, né, beliscar de qualquer jeito uma vaguinha na Libertadores. Jogo este que será no Allianz Parque, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, última partida na casa do Verdão nessa temporada. Bom, talvez a notícia mais marcante desta semana sobre o Palmeiras é ainda o anúncio oficial da aposentadoria do Zé Roberto. Bom, no site do clube, o lateral de 43 anos gravou um vídeo convidando os torcedores a comparecerem amanhã no Allianz para que eles fazerem uma festa bem bonita de despedida para o Zé, que é um ícone do nosso futebol, não só do Palmeiras. Vai ser uma despedida bem emocionante. O Palmeiras prometeu já uma festa, ainda não deu detalhes, mas ele fez esse vídeo justamente para chamar a galera. E eu separei um trechinho para falar para vocês de uma aspa que eu achei bem interessante. Ele fala assim, abre aspas para o Zé Roberto: quero convidar todos vocês para que possam estar juntos comigo, para que possamos terminar um ciclo vitorioso e trazer à memória aquilo que a gente voltou a trazer. Esperança para um clube tão vitorioso como o Palmeiras. Fecha aspas para o Zé. É o último jogo do Zé no Allianz, mas não dá ainda para afirmar que é o último dele pelo time nesse ano, já que o Palmeiras joga ainda a última rodada contra o Atlético Paranaense, fora de casa, no dia 3 de dezembro, em Curitiba. O lateral chegou no clube em 2014, finalzinho de 2014, ganhou a Copa do Brasil de 2015, o Brasileirão de 2016, não foi mais titulares, por exemplo, nessa temporada ele jogou apenas 33 partidas nesse ano, mas um líder importante dentro de campo, seja no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Só que tem outra informação que também sacudiu as estruturas por lá na academia de futebol, que foi a contratação do Roger Machado, né? Sim, sem dúvida, né, Mar? E foi um grande técnico chegando agora pro Palmeiras, e além disso, né, como que tá o clima aí do Lucas Lima nos bastidores do Verdão? Então, exatamente, eu ia falar um pouquinho do Lucas Lima mais à frente, mas como você já tocou no assunto, vamos lá, eu vi, né, que vocês estavam falando disso antes. Vai ser uma semana decisiva, essa que se inicia agora, porque o pai do Lucas Lima e o agente dele, a gente já sabe que é o pai do Neymar, né, o Neymar pai, eles vão essa semana, a partir de segunda-feira, ainda não tem uma data específica, eles vão conhecer as estruturas lá do Palmeiras. É quase que certo que essa semana se defina tudo isso, que ele deve ir mesmo para o Palmeiras,
falta só concretizar, eles vão ir lá para conhecer, já que na última terça-feira o Santos falou, né, que não conta mais com o jogador, e aí vocês também falaram do Pablo, o Pablo realmente foi oferecido ao Palmeiras, Alexandre Matos pegou o telefone e falou, Alessandro, me desculpe, mas não estamos interessados porque zaga não é um setor que vamos priorizar para mexer para 2018. Muito bem, Mariana, boa tarde pra você, boa diversão e fique de olho nesse Palmeiras amanhã, Palmeiras e Botafogo, jogo que vale ainda posições de Libertadores. Boa tarde pra você, obrigado. Obrigada a você, vou dar só a escalação bem rapidinho. Jailson, Fernando Praça suspenso, Mike, Mine, do Draceno, André Roberto, Felipe Melo, Tietê, Moisés, Dudu, Keno ou William e Borja. Um grande abraço pra vocês. Valeu, Mar. Olha só, Duca Reis, você vê, né, um Pablo com, acho que tá abaixo dos 30 anos, e o Palmeiras recusando, tendo Edu Dracena. Que dupla seria Pablo e Mirna no ano que vem na Libertadores da América? Seria uma dupla muito boa. O problema é que o Palmeiras gastou 10 milhões de reais para contratar o Juninho junto ao Curitiba e 10 milhões para contratar o Luan junto ao Vasco. Então a aposta do Palmeiras é nesses dois garotos. Mesmo o Juninho tendo jogado muito mal esse Brasileirão, a diretoria do Palmeiras acredita muito no potencial desses dois garotos. Muito bem, e aí, Cleiton, o Palmeiras realmente tem que fazer igual o São Paulo? Discretamente fazer uma comemoração para o Zé Roberto, e tem que ser amanhã, porque o próximo jogo do Palmeiras não será em casa, o último jogo do Verdão será lá na Arena da Baixada, então já poderia aproveitar amanhã para fazer uma bela festa, né, com o Zé Roberto. Faltou marketing aí. Faltou marketing, mas principalmente, eu não faria a festa amanhã, vou ser bem sincero, eu faria a festa em janeiro, comemorando o Bayern de Munique ou o Bayer Leverkusen, um dos dois, ou até mesmo um clube brasileiro, a Portuguesa, que lançou ele. Mas ele anunciou agora, né? Não tem janela, então ele deveria ter anunciado isso lá para o mês de julho, para falar, eu vou aposentar, e aí a gente faz um jogo de despedida em janeiro. Até em questão de muitas pessoas irem viajar, muitos palmeirenses que vão pegar as férias com as crianças, isso daí tem que ser pensado, é um planejamento familiar e também estrutural de clube. Não, sem dúvida, mas nesse caso eu acho que é até mais interessante, porque existe uma intertemporada na Alemanha entre o final de dezembro e a terceira semana de janeiro. Dá para fazer muito bem esse jogo, Palmeiras e Bayern, até pela proximidade dos patrocinadores, que é o mesmo patrocinador do estádio, o mesmo patrocinador também dos dois estádios. Então, é mais interessante até fazer um Palmeiras e Bayern de Munique, um jogo comemorativo e para homenagear o Zé Roberto, que teve 5, 6 anos de carreira sólida no Bayern de Munique. Muito bem, 4h29, Toye Eventos, 1129730530, você pensa em fazer um casamento, a Toye Eventos tem todos os profissionais para você. Ontem estava no espaço Apoema, ali em Atibaia, fazendo o casamento da Fernanda e do Diego, um lindo casamento. Então ligue já para Toye Eventos, 1129730530, 4h29, virou para 4h30, eu vou e volto, eu vou falar de Santos ainda, temos a Portuguesa, nós temos muito futebol pra você, tem o Coritiba e São Paulo, tudo aqui no nosso aquecimento, ele não esfria nunca. Aquecimento Trianon também pela Rádio Universal de Santos, Rádio da Lili e a nossa Prêmio Esportes. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Meu amigo, está difícil se alimentar na rua, não é verdade? Mas eu tenho a solução para você. Rústico! Isso mesmo! Um novo conceito em massas artesanais, molhos caseiros. Tudo isso pertinho de você, próximo da Avenida Paulista. Rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, loja 2. Rústico, o melhor conceito em massas artesanais. Quem para na Rádio Trianon fica. É a maior audiência cativa do rádio jornalismo de São Paulo. Tradição e qualidade tem endereço, meu amigo. Rua Sapucaia, 527 na Moca, Pizzaria do Ângelo. Trianon, AM 740. Chegou agora na Moca o melhor bar temático de São Paulo, Titular Bar. Isso mesmo, lá você sente o clima do esporte, respira o esporte. Titular Bar, Rua Juventus 125 na Moca. Trianon é Rádio Paulista a serviço da Grande São Paulo. Trianon é só rádio.
Popó Pets, o seu pet shop. Conheça o pet shop que já é referência em Osasco e região. Popó Pets, rações e acessórios para o seu amado animalzinho. O Popó Pets trabalha com os melhores produtos do mercado. Rações, produtos de higiene e muitas novidades. Avenida Padre Vicente Melilo, 596, Umuarama, Osasco. Telefone WhatsApp 11 97711 4827. 11 97711 4827. Siga o Popó Pets também no Facebook e no Instagram. Popó Pets, o seu pet em primeiro lugar. O sangue doado é necessário para a realização de cirurgias, transplantes e tratamentos de doenças. Faça um gesto de amor ao próximo. Doe sangue. www.prosangue.sp.gov.br 4h32, daqui a pouquinho às 17h, nós temos Alex Ferreira trazendo Coritiba e São Paulo. Deixa eu conversar com o nosso narrador rapidinho, um destaque do jogo, Alex Ferreira. Movimentação intensa lá no Couto Pereira, uma surpresa também para os torcedores do Coxa. O Coxa vem com um uniforme azul em comemoração ao Novembro Azul no Couto Pereira. Ah, você que está aí me acompanhando no Facebook, veja só, Novembro Azul é a nossa campanha. Destaque do Coritiba rapidinho, Victor Albergaria. Time já escalado: Wilson Dodô, Kleber Reis, Werley, Thiago Carleto, Jonas, Alan Santos, Thiago Real. A dúvida sanada, havia dúvida entre Ian Sassi, Iago e Jetterson. Ian Sassi vai para jogo, Rildo e o artilheiro do time na temporada, Henrique Almeida, time do técnico Marcelo Oliveira. Sidney. 4h33, São Paulo, já escalado ou não, Victor? Já escalado, já na pedra. Sidão, Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, que está de volta depois de cumprir suspensão, e Edmar na lateral esquerda. Jusilei, Felipe Araruna, Cueva, o capitão do time hoje. E no ataque, um ataque todo novo, prata da casa, Marcos Guilherme, Shailon e Brenner, o time do técnico Dorival Júnior. Muito bem, vamos falar dele, vamos falar do Santos Futebol Clube, o Santos de Pelé Coutinho. Daqui a pouquinho na Vila Belmiro enfrenta o Avaí, que está em crise. O Santos do técnico Elano está na 4ª colocação, tenta pelo menos ficar entre os 5 que não disputarão ali aquela pré-Libertadores. E ele, todo contente, fez matérias de 8 páginas aí, trabalhou o final de semana inteiro escrevendo matérias e matérias esportivas, e agora ele vai soltar um pouquinho da sua voz no pique do garoto de Campinas, o nosso menino. Que cabelo! Alô, amigo Henrique Raim. Boa tarde, Sidney Botelho. Boa tarde aos ouvintes sintonizados na Rádio Trianon AM 740. Como você bem frisou, o Santos de Pelé, de Coutinho e também do técnico Elano, que vive essa expectativa com relação à possibilidade de ser o técnico do Santos no ano que vem. O Santos que está em busca de uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América, Sidney. O Santos entra em campo logo mais para garantir o objetivo que ainda resta na temporada. Só que o problema, digamos assim, é que o adversário da vez é o Flamengo, que ainda briga com o Alvinegro Praiano pela última vaga restante via Campeonato Brasileiro. A diferença dos dois times é a seguinte, Sidney. O Santos hoje tem 6 pontos a mais de vantagem para o Flamengo. Portanto, um empate na casa do Flamengo, na Ilha do Urubu, é o suficiente para que o Santos termine o Campeonato Brasileiro, ao menos entre os 4 melhores, os 4 primeiros, e garanta, sim, uma vaga direta na próxima fase de grupos da Copa Libertadores da América. Esse é o objetivo do Santos por enquanto. Só que uma derrota hoje para o Flamengo coloca em risco não só a classificação do Santos para a próxima Copa Libertadores, como todo o planejamento do ano que vem. Como eu bem disse, o Elano fica? Não fica? Como é que vai ser a definição? Há também a eleição lá no Santos no final do ano. O Modesto Roma Júnior vai ficar? Será um outro presidente? Então, indefinições que dependem muito dessa colocação do Santos para a Copa Libertadores da América. Em meio a esse jogo decisivo, Sidney, o técnico Elano não vai poder contar com o Lucas Lima, o meia que está pretendido pelo Palmeiras e está totalmente sem clima com os torcedores lá da Baixada Santista, foi afastado essa semana pela diretoria santista e para definir o seu futuro, tudo indica que ele será jogador do Palmeiras. O Santos que vai para campo logo mais, o provável time santista, às 7 horas da noite lá na Ilha do Urubu para pegar o Flamengo, com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Fabiano Nogueira, Luiz Felipe e Jean Mota na lateral esquerda, Alisson, Renato e Vétio serão os meio-campistas, além do trio de atacantes formado por Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira. É o Santos tentando a classificação
para a Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro direto à fase de grupos. Sidney. Olha, Raia, eu falei Santos e Avaí, a próxima partida, viu, ouvinte? Quem vai jogar com o Santos daqui a pouco no Luso Brasileiro é o Flamengo. Como o Henrique Raia falou de toda a matéria e em nenhum momento corrigiu o apresentador, que também erra, né? Mas Henrique Raia, perfeito, viu? Boa diversão pra você. Daqui a pouquinho você para assistir esse jogão de bola Flamengo e Santos. E o Flamengo praticamente já classificado para a final da Copa Sul-Americana. Grande abraço. Um abraço, Sidney. Só uma informação do Flamengo rapidamente. O Flamengo que deve ir com a escalação quase toda titular para pegar o Santos, viu? Só alguns jogadores que deverão ser poupados, entre eles o Juan, que fez o gol de cabeça no jogo de ida. O Rafael Vaz deverá ser o titular. E o Alex Muralha está confirmado, será o goleiro do Flamengo para logo mais. Um abraço, Sidney. Um abraço, boa tarde. Duca Reis, jogão, hein? Daqui a pouquinho, 19 horas. É um belo jogo entre Flamengo e Santos. É Flamengo e Santos, hein? Agora, Sidney, você falou que o Flamengo está praticamente classificado para a final da Sul-Americana. Eu discordo, acho que vai ser difícil o jogo lá em Barranquilha. O time do Júnior tem... surpreendeu o Flamengo abrindo o placar. O Flamengo só conseguiu virar com 2 gols em bola parada, em jogo aéreo. Eu acho que vai ser um jogo perigoso. Olha, na hora que o goleiro o Diego Alves, né, se machucou, parecia o time da CESP quando eu machuquei o dedo. Olharam pro banco de reservas, viram o Muralha, o meu time lá da CESP olhava, viu um Cleiton e falava: fica, Sidney, fica, Cleiton, comenta, vai, sobre Flamengo e Santos. Bem, sobre essa partida Flamengo e Santos, jogaço, concordo plenamente, vai ser praticamente um confronto. Se o Flamengo vence, ele entra na briga pela vaga direta pelo Brasileiro, não pela Copa Sul-Americana, e eu concordo que realmente vai ser difícil para o Flamengo passar pelo Júnior Barranquilla, pelo momento que o Júnior Barranquilla também vive no Campeonato Colombiano. Portanto, jogo decisivo, o Flamengo vai forte para essa partida. O Santos tem que estar preparado. O Elano, sem sombra de dúvida, preparou muito bem essa equipe para essa partida decisiva. Para o baiano, Paulo Macário, a Daniela, Aparecida de Oliveira, Luciene Rosa, o Hélio Vasiliauskas, João José Gomes de Lima. Agora vem a portuguesa na voz dele, Felipe Oliveira. Alô, amigo, traga nós a lusa. Vamos à luta, ó campeões. Sem calendário nacional em 2018, a Portuguesa se segura em um planejamento para buscar novos objetivos na próxima temporada. Visando iniciar um trabalho com antecedência, a equipe do Canindé anunciou na última quarta-feira, dia 22 de novembro, a contratação do técnico Guilherme Alves, que deve assinar até o fim do Campeonato Paulista da Série A2, podendo permanecer até para o segundo semestre de 2018. A Lusa viveu mais um capítulo triste da sua história ao ficar fora das finais da Copa Paulista 2017. Com isso, só terá no próximo ano o Campeonato Paulista da própria Série A2 e também o próprio torneio do interior, a Copa Paulista, onde caiu neste ano na semifinal ao ser eliminada pela Ferroviária, que acabou se tornando campeã no último final de semana. Guilherme Alves, falando um pouco mais do treinador, tem 43 anos, começou a carreira de treinador no Marília e passou por clubes como Ipatinga, Novo Horizontino e Vila Nova de Goiás e também o Linense do interior paulista. Chegou também a ser auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo no Atlético Mineiro, onde também foi ídolo nos anos 90 por seus feitos como atacante. Nesta posição, ele também vestiu as camisas de Grêmio, Vasco, Corinthians e o arquirrival do Galo, Cruzeiro. Ele assume a vaga deixada por PC Guzmão, que deixou a Portuguesa após a Copa Paulista para resolver problemas particulares. A Luz estreia no estadual no próximo dia 17 de janeiro no Canindé contra o Batatais. Eu sou Felipe Oliveira de São Paulo para o Aquecimento Trianon. Muito bem, essa é a Portuguesa, Felipe Oliveira. Vamos de novo, daqui a pouquinho tem Coritiba e São Paulo. Destaque rápido, destaque final do nosso aquecimento. Alex Ferreira, nosso narrador. Imagem sensacional no Couto Pereira, o Coritiba se fecha em um círculo no gramado, uma vitória livra o time do rebaixamento. Boa transmissão. Valeu. Victor Albergaria, destaque do Coritiba. Coritiba está a 4 jogos sem perder em casa, 3 vitórias e um empate. A última derrota em casa foi para o Grêmio na 29ª rodada. E este é o último jogo em casa, tentando selar de vez a permanência na Série A.
para a Ana Paula Nonato, também para a atleta Aline Rocha, para o empresário e coach Luciano Amato, destaque do São Paulo. Victor. Se o Coritiba está a 4 jogos sem perder em casa, o São Paulo não vence há 4 jogos. É o segundo pior visitante do campeonato, tem 3 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. É o último jogo fora de casa. Lembrando que no domingo que vem encerra o campeonato contra o Bahia no Morumbi. Destaque final seu do Reis, quem vence? Empate. Ficou no muro. Quem vence? Cleiton Santos. Coritiba 2-1, se o São Paulo vencer, ele vai pra Sul-Americana. Plantão esportivo assumindo o microfone daqui a pouquinho também. Rodney Brucanelli, destaque final. Rapidamente, quem sobe pra Série A? América Mineiro, Internacional, Ceará e Paraná Clube. Quem cai pra Série C em 2017? Luverdense, Santa Cruz, ABC de Natal e Náutico. 37ª rodada pra fechar. Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco da Gama, Coritiba e São Paulo, Grêmio, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Vitória, Avaí e Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, Bahia e Chapecoense. E amanhã, Danilo Almeida, Palmeiras e Botafogo. Classificação de 1 a 17. Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Bahia. 11º até o último. Vamos lá. Atlético Paranaense, Chapecoense, São Paulo, Fluminense, Coritiba, Sport. Zona de rebaixamento, Vitória, Ponte Preta, Avaí, Atlético Goianiense. Para Odete, Botelho Faria. 4h43. Eu, Sidney Botelho, vou ficando aqui com o nosso aquecimento Trianon para a nossa Rádio Trianon 740 kHz em AM, para a nossa Rádio Universal 810 kHz em Santos, para a nossa Rádio Dalila FM 87,5 em FM, para a nossa querida Rádio Prêmio Esportes, www.rdpremioesportes.com. Equipe de Danilo Almeida, mesa de som, o nosso competente Neilton Neres, coordenação técnica Sérgio de Souza, direção geral Ricardo Gomes. E encerramos aqui o nosso aquecimento. Nós vamos para o intervalo, sempre com o apoio de Além do Microfone, os improvisos de um mestre de cerimônias, um livro da editora Ser Mais, e voltamos na voz, no comando dele, da jornada esportiva de Alex Ferreira. Boa tarde, até a próxima. Meu amigo, está difícil se alimentar na rua, não é verdade? Mas eu tenho a solução para você. Rústico, isso mesmo. Um novo conceito em massas artesanais, molhos caseiros. Tudo isso pertinho de você, próximo da Avenida Paulista. Rua Desembargador Eliseu Guilherme, número 200, loja 2. Rústico, o melhor conceito em massas artesanais. Quem para na Rádio Trianon fica. É a maior audiência cativa do rádio jornalismo de São Paulo. Tradição e qualidade tem endereço, meu amigo. Rua Sapucaia, 527 na Moca, Pizzaria do Ângelo. Trianon, AM 740. Chegou agora na Moca o melhor bar temático de São Paulo, Titular Bar. Isso mesmo, lá você sente o clima do esporte, respira o esporte. Titular Bar, Rua Juventus 125 na Moca. Trianon é rádio paulista a serviço da grande São Paulo. Trianon é só rádio. Popopets, o seu pet shop. Conheça o pet shop que já é referência em Osasco e região. Popopets, rações e acessórios para o seu amado animalzinho. O Popopets trabalha com os melhores produtos do mercado. Rações, produtos de higiene e muitas novidades. Avenida Padre Vicente Melilo, 596, Umuarama, Osasco. Telefone WhatsApp 11 97711 4827. 11 97711 4827. Siga o Popopets também no Facebook e no Instagram. Popopets, o seu pet em primeiro lugar. Ei, vem pra Trianon, vem sintonizar. Ei, vem você também, vem pra Trianon, vem. É hora da emoção, é hora da informação.
É hora da jornada esportiva Trianon. A equipe 740 entra em campo, sempre em cima do lance, com informação e opinião independente. O melhor do Brasileirão é agora, aqui no AM 740 da Trianon.